Na reportagem especial de hoje, a análise ao caso de corrupção em que está alegadamente envolvido o ex-procurador Ho Chiu-meng, a reportagem da jornalista Rita Marques Ramos. Ho Chiu-meng, procurador do Ministério Público durante 15 anos, está alegadamente envolvido num processo de corrupção. Burla, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documentos são, até ao momento, as acusações de que pode vir a ser alvo. O antigo guardião da Justiça passa para o outro lado e é agora investigado. A investigação partiu de uma denúncia anónima dentro do Ministério Público. Já Ho Chiu-meng não era procurador. É o que diz o Comissariado contra a Corrupção, que está a investigar o caso há cerca de um ano. Em causa está a adjudicação de mais de 2.000 obras e serviços no espaço de uma década, com valores inflacionados. Entre 2004 e 2014 foram feitos contratos com cerca de 10 empresas, algumas delas fantasma, no valor de mais de 167 milhões de patacas. Desta quantia, pelo menos 44 milhões terão beneficiado diretamente Ho Chiu-meng e outros suspeitos envolvidos. O Ministério Público tem posto a concurso público, só que normalmente estes concursos públicos não são adjudicados a outras pessoas, mas sim as mesmas empresas, sempre as mesmas empresas. 2 ou 3 delas são sempre aquelas que vencem nos concursos. Conseguimos assim verificar uma grande suspeição de corrupção, de conluio entre o dirigente e as chefias do Ministério Público e as empresas. Ho Chiu-meng foi detido na última sexta-feira no terminal marítimo, já depois de ter passado a imigração. A única coisa que eu posso referir é que no terminal marítimo, ele não está ali passear no terminal marítimo. Ele já passou a fronteira e pretende sair da Macau. O ex-procurador já tinha sido ouvido no âmbito desta investigação. Sábado, ao fim do dia, o TUI decretou prisão preventiva a Ho Chiu-meng. O juiz de instrução criminal disse haver o risco de fuga. A lei de bases da organização judiciária determina que a instrução de processos-crime que envolvam magistrados é feita da mesma forma que para titulares de altos cargos da RAEM, no Tribunal de Última Instância, que é composto por apenas 3 juízes. Porque há uma presunção forte de que, sendo eles julgados pelo Tribunal da Última Instância, estão a ser julgados pelos melhores juízes da RAEM. Por isso, tem uma garantia maior de que tudo está a ser feito e bem feito para proteger os seus legítimos interesses enquanto arguidos ou enquanto suspeitos. Mas esta garantia impede, por outro lado, a possibilidade de interpor recurso, o que, de acordo com o advogado Álvaro Rodrigues, pode qualificar-se como uma violação da lei básica. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, aplicável a Macau, ex-vi artigo 40 da lei básica, que a qualquer cidadão lhe deve ser garantido um julgamento em segunda jurisdição. E eu penso que essa questão, portanto, pode estar a violar o artigo 40 da lei básica. Ho Chiu-meng, à data dos alegados crimes cometidos, encontrava-se no cargo de procurador e é por isso que, entende Álvaro Rodrigues, se vê nesta situação. O problema coloca-se pela segunda vez na era RAEM. Também implicado em crimes de corrupção, o ex-secretário para os Transportes e Obras Públicas, Auman Long, não pôde, em 2008, recorrer da sentença que o dava como culpado. O TUI entendeu que não era admissível recurso e a sentença transitou em julgado. O antigo governante foi condenado então a uma pena de 27 anos de prisão. Depois, digamos, do grande julgamento do ex-secretário, apercebemos todos nós, apuradores da Justiça, que face à ossatura constitucional de Macau, um secretário do governo, um chefe executivo, um procurador, uma vez julgados em última instância, não tem possibilidade de recurso. E a pessoa é condenada
por via de um recurso, de uma via, o que é manifestamente injusto. Esta questão de impossibilidade de recurso no caso Ho Chi Minh está desde já a causar controvérsia. Ainda o julgamento não começou. Se não vejamos, no início da semana, o ex-procurador entrou com um pedido de habeas corpus para o Tribunal de Última Instância, ou seja, uma medida que, de acordo com o Código de Processo Penal, pode determinar a libertação imediata a alguém que se encontre preso ilegalmente. O presidente do Tribunal de Última Instância entendeu, no entanto, que o habeas corpus não é via legal para contestar a prisão preventiva. Samofai sublinhou que para este caso deveria ter sido apresentado recurso. Ora, a declaração surpreende. Digo que é um equívoco por causa do seguinte, é que o juiz presidente do Tribunal de Última Instância não pode vir dizer que o arguido devia ter interposto recurso quando a decisão é por si só irrecorrível. Quem aplica a medida de prisão preventiva é o TUI. Quem pronuncia é o TUI. E quem julga é o TUI. É uma situação inconcebível do ponto de vista de política criminal. Por outro lado, a rejeição do pedido de habeas corpus levantou outras questões polémicas. De acordo com a defesa, Ho Chi Minh está abrangido pelo Estatuto dos Magistrados, porque se manteve como procurador adjunto depois de abandonar o cargo de procurador em dezembro de 2014. Os magistrados, diz o Estatuto, não podem ser detidos ou presos preventivamente sem pronúncia ou dia designado para a audiência, a não ser que seja apanhado em flagrante delito por crime punível, com pena de prisão superior a 3 anos. A prisão preventiva teria sido, assim, no entender da defesa, uma violação do Estatuto. Mas para o coletivo de juízes que avaliou o habeas corpus, o ex-procurador não goza dessa regalia. Porquê? O TUI dá 2 justificações. Ho Chi Minh foi nomeado em comissão de serviço de 2 anos como coordenador da Comissão de Estudos do Sistema Jurídico Criminal. Embora continuasse a ser remunerado na qualidade de magistrado, tal nomeação suspende o regime especial a que teria direito. O Tribunal diz que não basta ser magistrado, mas também tem que ser magistrado no efetivo exercício de funções de magistrado. Os magistrados do Ministério Público podem ser suspensos, aposentados, exonerados, demitidos, salvo nos casos previstos na lei, que de facto também deixam em aberto muitas circunstâncias. Eu, no meu entender, ele continua a ser magistrado e até parece que continua a ser na lista dos magistrados em exercício de funções em Macau. Entretanto, em reação ao caso, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, prometeu concluir ainda este ano a revisão à Lei de Bases de Organização Judiciária. E ontem o chefe do Executivo avançou que vai ser lançada uma consulta pública sobre este diploma. De acordo com o Shui Sai-on, a possibilidade de recurso judicial para altos cargos julgados em última instância é matéria que vai estar dependente dos resultados desta auscultação. Na revisão à lei, os advogados deixam desde logo algumas sugestões. Criando um tribunal de recurso das decisões do TUI, que fosse um tribunal coletivo. Em vez de ser o tribunal de última instância, porque não poderá ser o tribunal de segunda instância, até porque normalmente há juízes de segunda instância que são repescados para o tribunal da última instância. Portanto, é uma questão dramática que tem que ser resolvida com alguma urgência. Por outro lado, Sónia Chan garantiu que na revisão à lei vão ser introduzidas mudanças na adjudicação de obras e serviços por parte do Ministério Público. Neste capítulo surgem desde logo dúvidas. Pode alguma entidade pública fiscalizar os gastos do Ministério Público? Até 99, quem contratava os bens e serviços para os tribunais e para os serviços do Ministério Público era a Direção dos Assuntos de Justiça, na altura a Direção de Serviços de Justiça, através do COFRE. Depois de 99, houve a criação do gabinete do Tribunal da Última Instância e também do gabinete dos serviços do Ministério Público, que passaram eles, e sem qualquer fiscalização governamental, a adquirir os bens e serviços para as respectivas instituições. Mas para o deputado Pereira Coutinho há ainda assim alguns organismos governativos que podiam ter controlado os gastos do gabinete do procurador. Temos o Comissariado de Auditoria, temos a Direção de Serviços de Finanças, portanto, e temos a própria Assembleia Legislativa que pode controlar. O facto é que a forma
como foram processadas as adjudicações é que tem problema. Há aqui departamentos de governo, há titulares, há pessoas que exerciam cargos nos departamentos de governo que pecaram por inércia, que pecaram por nada fazer. E essas pessoas não estão confortáveis neste momento. Quando as coisas começarem a desenvolver, as investigações, quando isto começar a falar sobre o que se passou, há muita gente que vai estar desconfortável. Vai haver algumas purgas, provavelmente. Vai ser necessário arranjar bodes expiatórios para os factos que vão ser revelados publicamente. Alguém vai ter que ser responsável. E isto já deve-se começar a revelar, devagarinho, em vários organismos. Por outro lado, há também a questão de fiscalização sobre os poderes judiciais do próprio gabinete do Ministério Público. Para Neto Valente, presidente da Associação de Advogados de Macau, falta um órgão de fiscalização e disciplina que seja isento, já que o Conselho Superior do Ministério Público é presidido pelo próprio procurador. Se o principal visado neste processo faz parte desse Conselho, é fácil o cumprimento dessa fiscalização é diluída com muita facilidade. Mas André Chiong, comissário do CCAC, assegurou que a investigação não envolve outros magistrados, nem tampouco o exercício dos poderes judiciais. Não vou na onda do comissário contra a corrupção quando ele diz que não estão em causa os poderes do procurador em sede dos processos. Isto só averiguado é que saberá. Uma pessoa, quando pisa o risco para todos os lados. Tudo é fácil de ver, é simples ver, é ver os processos que foram arquivados, ultimamente, ou os processos que não estão a correr o seu curso normal à espera de uma prescrição, é uma coisa também que acontece muito, infelizmente acontece muito em Macau, é muito simples. Só mais tarde as suas consequências poderão ser extraídas, o impacto que ele teve em todo o nosso sistema nos passados 15 anos. Antes de sair do cargo de procurador, Ho Chi Minh deixou um despacho de promoção para o chefe e chefe adjunta do gabinete. No entanto, Ip Son Sang, o novo procurador, anulou as promoções, justificando que foram violadas normas legais. Uma violação que nunca foi explicada. Entre os 4 arguidos apresentados pelo CCAC ao Ministério Público está precisamente o ex-chefe do gabinete do procurador. A Lai Kin-yan e a uma ex-assessora do gabinete foi-lhes aplicado o termo de identidade e residência. A 2 empresários locais envolvidos no caso foi, entretanto, decretada a prisão preventiva. Entretanto, a investigação ao caso Ho Chi Minh, de acordo com o organismo anticorrupção, foi desencadeada de forma independente e o caso foi reportado a Pequim já a posteriori. O organismo contra a corrupção disse não ter recebido ordens de ninguém. No entanto, André Chiong utilizou na comunicação do caso linguagem usada na campanha anticorrupção levada a cabo pelas autoridades do continente. Tigres e moscas, disse André Chiong, não vão estar a salvo de investigações. Sem margem de dúvidas que a detenção do procurador veio por indicação expressa do Governo Central. E como é que o Governo Central então nunca interveio antes? Porque não era Xi Jinping. Ele agora, depois de arregimentar as tropas de 7 para 5, começou a conseguir controlar por dentro. E agora está, pouco a pouco, a deslocar-se para fora. E a velocidade com que ele desloca é extraordinária. A forma como ele se relaciona internacionalmente, a forma como ele põe as coisas nos eixos no interior do continente e a forma como já começou a entrar por aqui dentro. Que ele tinha pretensões políticas, parece que sim. Há uns tempos se falava dele como um candidato a chefe do Executivo. Veja-se de facto a gravidade que seria um chefe do Executivo com este passado aparentemente criminal, seria extremamente grave. Se foi essa a situação que terá provocado o afastamento dele, poderá ter sido, mas não tenho nenhum indicadores nesse sentido. Ho Chi Minh, nascido em Macau, foi apontado como candidato a suceder a Edmund Ou. Foi até apresentado pela revista China Profiles, da Liga de Juventude Comunista Chinesa, como o grande rival de Chui Sai-on. O deputado Pereira Coutinho manifestou-se à data apoiante. Aquilo que foi dito na altura valeu porque era uma pessoa com disponibilidade e vontade. Agora, se ele ultrapassou e pisou o risco, são as situações. O bom da questão é que, de facto, o Governo Central interveio e eu acho que é o princípio de mais casos. Talvez tenhamos mais
com categoria superior a eles, nunca se sabe, não é? Ho Chi Minh, que chegou a servir o Comissariado contra a Corrupção no tempo da administração portuguesa, foi o primeiro procurador da RAIEM. Ocupou o cargo durante 15 anos, sempre com o aval do Governo Central. À saída em dezembro de 2014, mostrou-se disponível para abraçar uma carreira política e até para liderar o próximo Executivo. Por hoje é tudo. A reportagem especial regressa daqui a precisamente uma semana. Até lá, boa noite.